Oi, turminha, tudo bem? E aí? Bem, espero que vocês estejam bem. Caramba, faz um tempão que a gente não se vê, mas eu espero, enfim, eu espero que essa aula venha acalentar um pouquinho os coraçãozinhos, os corações, os pequenos corações pequeninos de vocês. É, Bem, isso é só uma maneira de dizer, tá bem? Estou gravando essa aula aqui à noite, eu levei um tempinho para poder deixá-la pronta. Aqui é um pedacinho da minha sala, né? Sala da minha casa. Costuma ser mais iluminado. Eu prometo que eu vou gravar um vídeo pela manhã, isso aqui fica mais iluminado. Aqui tem uma, aqui eu esqueci de colocar, né? Mas enfim, tem uma orquídea que eu deixo geralmente aqui, né? Olhando pra gente. Orquídeas trazem boas vibrações para casa, então acho bem legal isso, tá? É, Enfim, vamos lá, aula. Está escrito enunciação aqui, mas eu quero falar um pouquinho sobre verbo, sobre modos verbais, aspecto verbal, porque lá em março, caramba, faz muito tempo, hein? Lá em março, nós paramos exatamente nisso, em gramática. Eu estou gravando aulas de gramática agora nesse primeiro momento, né, que a gente vai voltar a conversar, e depois eu vou postando sobre literatura. Eu sei que nós paramos no pré-modernismo, havíamos visto alguma coisa sobre Augusto dos Anjos, se não estou enganado. E sobre redação a gente vai trabalhar bastante, já que Enem e FUVEST foram adiados, né, devido ao contexto que estamos vivendo agora. E eu prometo que os próximos vídeos, as próximas aulas vão ser mais objetivas do que esta aqui, já que eu fiquei um bom tempo nessa apresentação com vocês, né? Bem, seguinte, talvez eu grave dois vídeos, porque eu coloquei slides em em dois arquivos diferentes, então acho que a transição não vai ficar legal, então acho que vou fazer dois vídeos. Desculpe a qualidade do vídeo, embora o áudio saia legal, né? Eu acho isso muito bom, mas o vídeo não está de grande qualidade, visto que é o Zoom, né? E eu estou usando a câmera do computador aqui, é meio, enfim, tem suas limitações, ok? Então vamos à aula. Bem, enunciação. Enunciação é o momento em que um texto é produzido, ou seja, é o momento em que nós dizemos alguma coisa. Eu não vou dizer momento de fala, porque a enunciação tanto pode ser escrita como pode ser falada, tá bem? Então, de acordo com esse momento, nós vamos trabalhar o tempo do verbo, tá bem? O aspecto verbal. O curioso é que eu estou gravando essa aula aqui depois de ter visto uma aula, visto não, ouvido, né? Todas as tardes pela CBN, eu não me lembro qual é o horário, mas eu sei que é entre as 3 da tarde e as 5 da tarde, né? Mais ou menos esse intervalo, em que o professor Pasquale, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele era um sucesso nos anos 90, né? Na época em que a TV Cultura exibia o programa Nossa Língua Portuguesa, enfim. O professor Pasquale é super interessado por língua portuguesa, ele que é autodidata e adora a língua portuguesa. Imagine você estudar algo assim de maneira gratuita. Quando eu digo gratuita, não que ele não tenha ganhado muito dinheiro com isso, ganhado fama, ganhado uma projeção nacional bem ampla, assim, ele é grande referência. Quando falamos sobre reforma ortográfica, ele fez parte da comissão que estava revisando essa reforma, né, lá nos idos de 2006, 2007, mais ou menos, enfim. Eu estava ouvindo justamente ele comentando hoje, há uns 2 dias atrás, né, ele comentando sobre o aspecto do verbo, né? E explicando por que que nós temos pretérito perfeito, por que nós temos pretérito é, mais do que perfeito, e isso é interessante, né? Porque ele vai na raiz, na etimologia da palavra, e eu vou tratar um pouquinho disso também, tá bem? Então, vamos lá. Vocês querem ter a referência? Ó, deixa eu dar uma olhada aqui. Hoje é dia 9, né? Hoje é o feriado de 9 de julho, que foi antecipado, então é dia normal, dia útil, né? Como a gente chama, enfim. Mas essa aula do professor Pasquale aconteceu lá no dia 7, né? Hoje é quinta, então foi na terça-feira que eu vi isso. Enfim, caso vocês queiram resgatar, procura lá, CBN, dia 7 de julho de 2020, professor Pasquale.
Daí vocês vão encontrar essa fala dele, né? Ele coloca alguns exemplos, é bem bacana. Mas vamos lá. Nós temos aqui, no momento que nós falamos, nós podemos tratar uma ação como anterior. Por exemplo, agora há pouco, agora alguns instantes, enquanto eu me apresentava, eu falei sobre o professor Pasquale e um comentário que ele havia feito. Eu disse falei, né? Ou seja, eu digo algo agora no tempo presente, mas o verbo que eu estou utilizando, que é o verbo falei, está nos trazendo uma informação que é do passado. Tudo bem? Uma ação que está pronta no passado, que está terminada no passado, que está feita, que está perfeita, né? Legal, né? Que está pronta, está terminada. Tudo bem? Existe uma enunciação que exemplifica uma ação concomitante do ato de fala, do ato de dizer, melhor dizendo. O que é concomitante? É no momento em que se diz alguma coisa. Por exemplo, agora mesmo eu estou mexendo nos meus óculos, né? Estou a falar com vocês, né? Eu olho para o monitor. Então, esse olho, falo, mexo, gesticulo, etc., estou utilizando o verbo apresentando uma ação que ocorre no momento em que falamos. Por exemplo, eu não sei se vocês gostam de futebol, assim, gostar de acompanhar, né? Eu não acompanho campeonatos, eu entendo do jogo, mas não tenho o hábito de acompanhar campeonatos. Eu gosto muito de ouvir futebol pelo rádio, né? Porque eu acho o narrador do rádio muito fenomenal, sabe? E como eu gosto de escrever, eu gosto de criar, inventar histórias, eu gosto de tirar as histórias da minha cabeça aqui e colocá-las no papel. É muito rico ouvir os narradores de rádio, porque eles precisam passar para a gente não apenas uma informação, mas precisam transmitir o calor do momento para a gente. Então vamos imaginar um jogador na lateral, né, que pega a bola, que dribla, que trança entre as pernas a bola, sai para a direita sorrateiramente, deixando o marcador para trás totalmente desconcertado. O zagueiro que vem para marcá-lo fica indeciso. Fica indeciso porque tem um atacante, o centroavante, assim, tipo um Gabriel Jesus da vida, que é um falso 9. Né? Ele é falso muita coisa, mas como falso 9 ele se dá muito bem. Né? E aí, eu falo falso 9 não por causa do que está na camisa dele, tá? Enfim, pesquisa. E aí o zagueiro fica indeciso, porque o ponta que deveria marcar esse lateral que está avançando ficou para trás. Né? E aí o zagueiro fica indeciso. Caramba, se eu for para cima do lateral, eu vou ser driblado, ou pior, ele vai tocar a bola facilmente para o atacante que vai ficar livre na cara do gol. Então eu vou ficar no meio aqui atrapalhando alguma coisinha. Enfim. E aí esse lateral ele avança com a bola, ele leva a bola até a linha de fundo, ele cruza. Ou seja, o narrador trouxe as informações tudo no momento concomitante, no tempo presente. E aí ele cruza a bola faz uma parábola perfeita, eu disse faz uma parábola perfeita até o bico da grande área, em que o atacante projeta o corpo para desferir o golpe, né, de cabeça na bola, assim, atacar a bola, e infelizmente o goleiro, ou felizmente o goleiro, depende da perspectiva, consegue defender a bola. E aí esse narrador vai trazer essa informação num replay, né? O atacante não, o lateral avançou, driblou, correu, cruzou, o atacante cabeceou, o goleiro defendeu, seja tudo no passado. Mas tudo que o narrador está nos contando, o narrador esportivo, ele tem um delay ali para ele nos passar a informação, porque ele não é a mãe de Ná, ele não é vidente, né? Então ele precisa nos preparar antes. Então, pelo rádio é fenomenal porque é questão de segundos, sabe? A ação acontece e o narrador nos conta como se ela estivesse acontecendo ali naquele ato, e a ação já passou. Então ele tem que passar para a gente o tempo presente de tudo que está ocorrendo, e depois no replay ele volta a informação e fica trabalhando muito com os verbos.
não é? Então, eu acho isso muito interessante, muito produtivo. Então, assim, o verbo pode nos passar uma noção anterior, uma noção concomitante ou uma noção do futuro. Tudo bem? O goleiro lançará a bola da intermediária para a área adversária, na esperança de que o atacante a domine, e esse atacante que domina a bola a chutará em direção ao gol. Ó, ação posterior, ou seja, uma ação futuro. A essa ação anterior nós chamamos de pretérito. Tudo bem? Pretérito é o passado. Ok? Essa ação concomitante é o presente e nós temos o futuro, que é a ação posterior. Então, sempre partindo da perspectiva daquilo que é dito. E daí nós começamos a trabalhar com o verbo. Um exemplo. Deixa eu me tirar da frente aqui, porque talvez eu atrapalhe vocês. O aspecto verbal, e é isso que nós estamos vendo, se refere à duração da ação. Então, assim, dependendo da duração que essa ação vai passar para a gente, nós vamos trabalhar com o aspecto perfeito da ação, com o aspecto imperfeito. Uma ação, por exemplo, ao tratar do tempo presente, uma ação que nos passa futuro, uma ação que nos passa a ideia de passado, uma ação que nos passa a ideia de imperativo, uma ação que passa a ideia de momento em que se diz alguma coisa mesmo, tá bem? Sempre vai se referir ao ponto de vista ao qual a ação é enunciada. Exemplo. Ontem eu estive em dúvida, estou usando o verbo estar. Estive no passado, né? Hoje estou melhor, olha só, tempo presente, não é? Presente do modo indicativo. Nós vamos ver os modos verbais. Amanhã estarei pronto. Para quê? Não faço ideia, mas temos que estar pronto amanhã, né? Por exemplo, este vídeo tem que ficar pronto daqui uns 10 minutos para não cansá-los, ok? Vamos adiante. Deixa eu me colocar de novo na tela, que bacana, não, bem bonito, né? Vamos lá, olha só. Vamos falar um pouquinho dos modos verbais, porque a partir do modo fica mais fácil nós estudarmos os tempos verbais, tá bem? Nós temos 3 modos do verbo e vamos dedicar um pouquinho mais ao modo indicativo, tudo bem? Indicativo, ele indica algo como sendo verdade, verdadeiro, vamos colocar assim. Temos o modo subjuntivo, de uma forma bem comum, bem grosseira mesmo, bem grosso modo, subjuntivo é dúvida, é uma hipótese. Tá bem? Ah, se eu soubesse, né? Enfim, se eu soubesse, né? Se soubesse alguma coisa, né? E o modo imperativo, que nós temos 2 tipos, né? O imperativo afirmativo e o negativo, que é ordem, legal? Então, os tempos se desdobram de acordo com esses modos. Por exemplo, no modo indicativo, nós temos 6 desdobramentos de tempo, né? Nós temos o presente, o pretérito perfeito, o imperfeito, mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Dos modos subjuntivos, nós temos apenas 3 tempos verbais, que é o pretérito imperfeito, o presente e o futuro. E o modo imperativo, ele ou nega ou afirma alguma coisa. Ou nós temos imperativo negativo ou imperativo afirmativo. Então, nós vamos nos dedicar ao modo indicativo. Tudo bem? Por quê? Os tempos naturais são presente, passado e futuro. Os tempos verbais depende do momento em que se diz alguma coisa. Então vai depender muito do aspecto verbal. Isso aqui é importante, tudo bem? Legal? Então o tempo presente é o tempo concomitante, vamos colocar assim, ele consegue. Pretérito perfeito é uma ação terminada, uma ação pronta, uma ação que começa no passado, fica lá e está no passado, acabou. Tá bem? Então a gente tem o pretérito perfeito. O pretérito imperfeito digamos que é uma ação de longa duração. Por alguma razão ela foi interrompida. Por exemplo, ele conseguia se aproximar da linha de chegada até que, sei lá, até que um espectador o agarrou. Teve isso numa corrida, né? Agora não lembro se foi corrida olímpica ou se foi São Silvestre, não lembro qual era a prova, mas era um corredor brasileiro, acho que o Claudinei Quirino, não tenho certeza. E aí um espectador que o agarrou, assim, tipo, deu um abraço, foi o suficiente para zoar toda a corrida dele. Ele ia chegar em primeiro, acho que chegou em terceiro, em quarto, uma coisa assim. Enfim. E nós temos o pretérito mais que perfeito, que é aquele que ele ocorre
antes de uma ação que já está no passado, né? Do tipo, sei lá, eu tinha preparado essa apresentação, mas eu não consegui colocá-la no ar ontem, por isso eu faço hoje. Olha só, a preparação é uma ação, eu tinha preparado, né? É uma ação anterior ao conseguir, entendeu? Ó, tinha preparado, não consegui. Ou seja, é uma ação que está no passado, por isso que é mais que perfeito, tá? É mais que pronta, mais do que terminada, mais do que acabada, tá bem? Vamos adiante. Olha só, o presente do indicativo. Vamos falar do modo indicativo primeiro, tempo presente. Ei, que bacana, presente. Estou no caso agora. Ali é onde almoço sempre. Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos um presente que nos passa uma noção habitual. Ó, ali é onde almoço sempre. Então, ele tem uma indicação de algo sendo habitual, não é algo recorrente. Tudo bem? Recorrente, recorrente. Legal? Um outro exemplo. Amanhã é o teste. Nós estamos utilizando. Olha que eu acho muito interessante a língua portuguesa, assim, o idioma, porque ela é muito precisa assim nas nossas vontades, é claro. E conhecer nos dá maiores ferramentas para podermos nos comunicar. E comunicação é tudo, tá bem? Não é só, por exemplo, eu gosto muito de quadrinhos, né? Quem me conhece sabe disso. E tem uma fala do Charada, eu não me lembro agora em qual revista é, mas o Charada diz algo do tipo como conhecimento é poder. Ele diz isso, né? Conhecimento ou informação, mas conhecimento é poder. E eu vou além, né? Comunicação é poder. Por isso que um grande comunicador brasileiro, Chacrinha, lá nos idos anos 70, né? Ele afirmava, 70, 80, enfim, ele dizia o seguinte: quem não se comunica se estrumbica, né? Ou seja, o ato de se comunicar é que gera poder, entendeu? Então, quanto mais nós conhecemos a nossa comunicação, quanto mais nós sabemos como utilizar os meios que usamos para nos comunicar, aí o céu é o limite. Entende isso? Então, vamos lá. Amanhã é o teste. É como, por exemplo, eu faço isso às vezes, né? Eu estou a caminho de algum compromisso e, e eu uso o celular no Bluetooth do carro, enfim, né? Porque às vezes alguém pode ligar e a gente não pode manusear o celular enquanto dirige, porque isso distrai. Mas dá para bater um papo, dá para trocar ideia. É como se tivesse uma outra pessoa do seu lado. O celular está no Bluetooth do carro mesmo, você vai lá, aperta o botãozinho, plau, e alguém está ligando ali. Pá, ligou. E aí, onde é que você tá? Cara, olha, eu chego em 1 hora. Sei lá, calculei o tempo ali, vi que o trânsito está mais ou menos e eu chego em 1 hora. Ó, eu chego em 1 hora. Eu não digo eu chegarei em 1 hora, porque é uma ação posterior, né? Uma ação que é no futuro. Não, eu posso dizer eu chego em 1 hora. E geralmente nós utilizamos o tempo presente para indicar uma ação que é no futuro. E o que que mostra para o nosso interlocutor, porque eu sei que é algo que vai acontecer depois, mas o que que mostra para o nosso interlocutor que isso vai ocorrer depois? São palavras circunstanciais que estão no entorno desse verbo. Por exemplo, amanhã é o teste. Eu sei que o teste não é hoje, o teste não é agora. O teste será, né, ocorrerá amanhã. Como é que eu sei disso? Porque eu tenho um advérbio que me ajuda aí, o amanhã. Tudo bem? Então nós podemos utilizar o tempo presente para indicar algo que é no passado, para indicar algo que é no futuro. Olha só, em 1500 o Brasil é descoberto. Isso tem nome. O presente que eu mostrei amanhã, etc e tal, é o presente com uma noção de futuro, com a ideia de futuro. E o em 1500 o Brasil é descoberto, ou em 1970 no México o Brasil conquista o seu tricampeonato, acho que foi o tri, né? Enfim, é o tri ou é o tetra? Ih, agora já me deu... Não, o tetra foi em 94, então é isso mesmo, é o tri. Em 1970, o Brasil conquista o tricampeonato.
Em 1974, Jorge Benjor lança um álbum antológico que é a Tábua de Esmeralda, né? Enfim, ó, lança, tempo presente, conquista, tempo presente, é tempo presente, mas as informações circunstanciais de tempo, enfim, nos traz a ideia de que essa ação ocorreu no passado, e nós chamamos isso de presente histórico, que é o presente com noção de passado. Tudo bem? Ou seja, o marcador temporal é diferente do tempo verbal, tá bom? Então vocês vão poder ver e rever essa aula às vezes que vocês quiserem. Então vamos lá. O que é o aspecto verbal? O aspecto verbal é a duração da ação de acordo com o momento da enunciação. Olha só. Presente durativo. A política avança. Olha só que interessante. Significa que é uma ação que dura, né? É frequente. Né? A política avança. Né? Como dizer, por exemplo, na letra do Chico Buarque, é cotidiano? Eu acho que é cotidiano, não tenho certeza. Que ele diz assim, ó, todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beijar com a boca de hortelã. Olha só, todo dia ela faz tudo sempre igual, ela faz, é o tempo presente, para mostrar que é algo que é frequente, né? Habitual. Presente pontual, defende Júlio César, defende, presente pontual, no momento em que se fala alguma coisa. E o presente atemporal é um presente diferente daquele presente histórico. Tá? O atemporal é utilizar o presente para noções universais. Por isso que ele também é chamado de presente universal. Por exemplo, nos direitos universais do homem, né? Que quando fala o homem, humanidade, é uma metonímia, tá? Nos direitos universais do homem tem a noção de que todo homem é livre, nasce livre. Ó, todo homem nasce livre. Todo homem tem direito à vida. Todo homem tem direito à felicidade. Todo homem tem, ou seja, toda pessoa tem, toda pessoa toda pessoa faz, toda pessoa tem o direito de, etc. Sempre é usado o tempo presente para mostrar algo que é universal, algo que é geral. Tudo bem? Isso não é só usado, por exemplo, em leis, né? Por exemplo, os direitos universais do homem permeiam hoje, quando eu falo hoje, os tempos atuais, né? Quando foi promulgado os direitos universais do homem com a criação da ONU lá em 1948, isso serviu de diretriz para a criação não, a noção que nós temos hoje de direitos humanos, né? Que é o direito à vida, que é o direito a ter um emprego digno, que é o direito à alimentação, que é o direito a uma série de direitos, tá bem? Enfim. E aí, essa noção universal do tempo presente não está apenas em leis, mas também em ditados. Por exemplo, deixa eu ver se consigo me lembrar de um ditado agora. Tem um ditado que é escatológico, que eu acho que não cabe usar agora aqui, mas tem. Mais vale uma andorinha na mão do que duas voando. Mais vale uma andorinha na mão do que duas voando. E aí tem uma outra noção. Uma andorinha só não faz verão. Não faz, ou seja, tempo presente, né? Não faz verão. Tem um outro ditado, um que meu pai me falava muito quando era criança, era assim, não siga o caminho dos antigos, busque o que eles buscaram. Por mais que isso esteja no modo imperativo, também tem essa noção de presente. Tudo bem? Vamos lá. Mais um pouquinho sobre o emprego do modo indicativo, tá bem? Fato presente, no momento em que se fala, o autor escreve novelas, no momento em que se fala. O presente narrativo, ou chamado presente histórico, em 1852, morre Álvares de Azevedo, maior poeta romântico da sua geração. Presente com noção de futuro, amanhã eu leio o artigo sobre violência urbana. Um presente que mostra uma ação habitual, né? Faço exercícios físicos todas as manhãs. Mentira, que eu estou fazendo mais ao fim da tarde, né? Porque de manhã é muito cedo, então não tenho feito exercícios físicos.
E não é todas as tardes, não. É tarde sim, tarde não, tarde essa também não, essa eu não vou, e o Coronga tá perturbando muito os meus horários. Ó, presente universal. O homem é um animal mamífero, né? Ah, isso é legal pra caramba. Presente com noção de imperativo. Ó, depois vocês conversam sobre o assunto, sabe? Geralmente são professores que querem ser super isentões com vocês e também educados, né? Para não dizer, cala a boca, fica quieto, presta atenção. É algo do tipo, ó, depois vocês conversam. É um conselho. E depois vocês conversam é assim, cala a boca. É isso que quer dizer, tá bem? É, é como falar assim, ó, por exemplo, há uns recados em banheiro do tipo, como é que é? Pode ser no modo imperativo, do tipo assim, ó, depois de usar o vaso, dê a descarga e não jogue papel dentro dele. Ó, dê a descarga, não jogue, isso é modo imperativo. Mas dá para usar o presente do indicativo com a mesma intenção de ordem. Por exemplo, após usar o banheiro, sei lá, ó, após usar o vaso, dar descarga. Um exemplo, dar a descarga, né? Acionar a descarga. Não jogar lixo aqui. Olha só, quer dizer, não jogue. Legal, né? Enfim, a gente utiliza essas palavras com noção de ordem, de imperativo, ok? Então, assim, por enquanto, sobre os modos verbais, a gente pensa essa ideia aqui também. Ó. Como assim presente histórico? Como assim há vários presentes? Há várias realizações do presente, né? É isso que é importante para a gente agora. Tudo bem? Há várias formas do presente. Bem, era isso. Eu vou gravar mais uma aula sobre o pretérito do modo indicativo e também o modo subjuntivo e um pouquinho de imperativo. E aí vocês vão ter base para poder fazer os exercícios, tá bem? É isso, fiquem bem, continuem se cuidando e até daqui a pouquinho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.